Olá galera, tudo certinho, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho hoje de função exponencial, mais numa abordagem de gráfico, construção de gráfico de função exponencial, tá bom? Então uma função exponencial é aquela que tem o seguinte formato: fx é igual a a elevado a x. Então função exponencial é aquela que tem sempre a letra no expoente, tá? Existe uma condição de existência para a base. Então a base ela tem que ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1, tá? Então essa condição ela é importantíssima. Isso significa que eu não posso trabalhar com bases negativas. Olha aqui a condição, ó. A maior que 1 e o A entre 0 e 1, tá bom? Por que, Ronaldo, nós não podemos trabalhar com bases negativas? As bases negativas, elas dão oscilação. Ora vão dar resultados positivos, ora vão dar resultados negativos. Então o gráfico ficaria oscilante a todo momento, passando acima e abaixo do eixo X, não teria uma configuração gráfica legal, tá certo? Então isso é uma condição de existência. E aí eu tenho dois casos. Lembrando aqui, ó, que é uma função que vai ligar os números reais. Eu posso escolher qualquer número real da reta X, positivos, zero ou negativos, aos números reais positivos sem o zero. Quer dizer que o eixo Y só é considerado a parte positiva. Nem o zero do eixo Y é considerado, apenas a parte positiva. Tá bom? Primeiro caso, A maior que 1. Né? O que nós temos aqui, ó? Para qualquer valor de x que eu utilizar, quando A for maior que 1, o meu y vai ser sempre maior que o anterior. Então analise isso aqui comigo, ó. x1 está ligado no f de x1. x2 está ligado no f de x2. O que eu percebo? O x2 é maior que x1. O f de x2 é maior que o f de x1. Então essa função é uma função crescente, tá? Outro detalhe importante. Se você substituir o zero do x na função, ela sempre vai passar pelo número 1. Atenção que são funções nesse formato, fx igual a a elevado a x, tá bom? Nós vamos ver mais à frente que tem um formato que modifica isso, tá joia? Continuando. Um outro formato que eu tenho de função exponencial é quando ela está entre 0, quando a minha base está entre 0 e 1, ou seja, uma base fracionária. Quando a minha base é fracionária, a função inverte, ela passa a ser decrescente, tá? Ou seja, se você substituir por x1 e x2, o x1 está ligado a um f de x1, x2 está ligado a um f de x2. x1 é menor que x2 porque ele vem primeiro, mas o f de x1 é maior que o f de x2, então ela é decrescente, tá bom? Nós vamos ver uma construção daqui a pouquinho e eu vou comentar isso com vocês de forma mais pontual no exemplo. Então eu tenho aqui, ó, construir os gráficos das funções 2 elevado a x, y igual a 2 elevado a x e y igual a meio elevado a x. Na primeira função, eu escolhi alguns valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Alguns valores reais da reta x. Fazendo a substituição, olha como é que ficou, ó. 2 elevado a menos 2, expoente negativo inverte, vai dar 1/4. 2 elevado a menos 1, inverte a base, vai ficar meio elevado a 1, que é meio. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. E aí eu vou ligar os pontos no meu gráfico, né? Então eu coloquei aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E fui colocando os valores do eixo Y que a gente encontrou aqui, ó. 1/4, meio, 1, 2 e 4. Então eu tenho aqui o 1, o 2, o 4, o meio e 1/4. Primeiro eu liguei o menos 2 até 1/4. Depois eu liguei o menos 1 ao meio. Liguei o 0 até o 1. Liguei o 1 até o 2. E liguei o 2 até o 4. Unindo esses pontos, eu percebo que eu tenho um gráfico crescente. Ó. À medida que eu estou caminhando no sentido positivo no eixo X, o gráfico vai só aumentando o valor dele, tá? E essa função exponencial, nesse caso aqui, ó, A maior que 1, o A base é 2, por isso que ela é crescente. Detalhe importante, se eu escolhesse aqui agora o 3,
o 4, ela ia explodir os valores dela de y. Por quê? Se eu colocar um 3 aqui, 2 ao cubo dá 8, tá ligado lá em cima. Se eu colocasse um 4, 2 à quarta é 16, tá lá em cima também. E assim sucessivamente. Eu vou pegar essa aqui agora, fx é igual a meio elevado a x. Aí eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Meio elevado a menos 2, inverte, vai dar 4. Meio elevado a menos 1, inverte, vai dar 2. Meio elevado a 0 é 1, meio elevado a 1 é meio, e meio ao quadrado é 1/4. Bom, fazendo as ligações, nós temos menos 2 ao 4, menos 1 ao 2, 0 a 1, 1 a meio, 2 a 1/4. E eu percebo que essa função, ligando os pontinhos dela, ela é uma função decrescente. Mas isso já está bem aqui, ó. Base entre 0 e 1, a minha função é uma função decrescente, tá bom? Meu domínio são os números reais. A minha imagem para essas duas funções são todos os reais positivos sem o zero, tá bom? O zero não entra. Imagem, eixo y, domínio, eixo x. Guardem bem isso, tá joia? Bom, vamos pegar aqui um exercício. Eu tenho aqui agora as partes de inequações exponenciais, antes da gente chegar nos exercícios. Para resolvermos inequações do tipo a elevado a x é maior que a elevado a y, por que é inequação? Sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Com a maior que 0 e a diferente de 1. Se o a for maior que 1, eu conservo a desigualdade. Se tiver maior, continua maior. Se tiver menor, continua menor. Mas se a base tiver entre 0 e 1, for uma fração entre 0 e 1, aí se for maior, eu inverto para menor. Se for menor, eu inverto para maior. Tá certo? Então lembra sempre disso. Base maior que 1, conserva o sentido da desigualdade. Base entre 0 e 1, inverte o sentido da desigualdade. Vamos agora para o exercício, né? Resolva as inequações. Então eu tenho aqui, ó, letra A, 3 elevado a x mais 1 menor que 3 elevado a 2 menos 4x. Como é que nós vamos fazer a resolução desse exercício? Primeiro, a minha base ela é maior que 1. Se a minha base é maior que 1, o que eu faço? Conservo o sentido da desigualdade. As bases são iguais, eu vou trabalhar com os expoentes. Então eu tenho x mais 1 menor, conserva a desigualdade, que 2 menos 4x. Letra para um lado, número para o outro. Passo 4x para o primeiro membro, ele vem positivo. Passo 1 para o segundo membro, ele vem negativo. X mais 4x dá 5x, menor, 2 menos 1 dá 1. 5 está multiplicando, passa dividindo. X menor que 1/5. Então a minha solução, lembrando que isso aqui é um intervalo, a minha solução é de menos infinito até 1/5, colchetinho para fora. Tem uma falha aqui, galera, corrijam aí. Colchetinho para fora. Por que o colchetinho é para fora, Ronan? Porque é só menor. Se fosse menor ou igual, o colchetinho seria para dentro. Vamos agora para o segundo, a letra B. 2/5 elevado a 3x mais 1 menor que 2/5 elevado a x mais 3. Opa, dessa vez a minha base está entre 0 e 1. Se a minha base está entre 0 e 1, eu conservo as bases são iguais, eu conservo as bases, vou trabalhar com os expoentes, mas tenho que inverter a desigualdade. 3x mais 1 é maior que x mais 3. Aqui estava menor, eu inverti, passei para maior. A inversão ela aconteceu por conta das bases estarem entre 0 e 1. Então eu tenho, passo x para cá, 3x menos x. Maior que 3, o 1 positivo passa para lá, 1 negativo. 3x menos x, 2x. Maior, 3 menos 1, 2. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. X maior que 1. Colchetinho para fora no 1, até o mais infinito, colchetinho para fora também. Tá certo? Bom, funções do tipo a elevado a kx mais p. Isso aqui é função exponencial também, tá? Ronan, como é que fica essa função exponencial? Muda alguma coisa? Porque a gente só viu a elevado a x. E esse kx mais p. Isso aqui vai fazer acontecer uma alteração na construção do gráfico, tá? Conforme for os valores que tem aqui, altera. Pode puxar o gráfico para a direita,
para a esquerda, para cima ou até mesmo para baixo, tá certo? O que eu aconselho vocês? Primeiro, olha a base. Se a base for maior do que 1, o que você vai fazer? Base maior que 1, função gráfico crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Tá aqui, ó. Maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Os modelos de gráfico estão aqui. E eu aconselho vocês, nesses esboços, a determinar apenas 2 pontos. Com 2 pontos já é suficiente para você construir o gráfico. Então vamos ver esse exemplo aqui e vamos fazer um exercício. Primeiro, considerar essa função fx igual a 3x menos 2. Se eu substituir por 0 no lugar do x, 3 vezes 0 é 0, sobrou menos 2. E 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Então quer dizer que ligou o 0 a 1/4. Ronan, nos gráficos anteriores que a gente construiu, estava ligando ao número 1. Tá vendo? Puxou essa função para baixo, porque ligou o 0 até 1/4. As ligações aconteciam entre 0 e 1. Então essa expressão que está aqui fez puxar um gráfico crescente um pouquinho para baixo. Já é suficiente para a gente fazer o esboço, tá? Aqui tem algumas inequações para vocês resolverem. Qualquer dúvida eu estou à disposição, seguindo os modelos que a gente viu lá em cima. E eu vou esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Y é igual a 2 elevado a x mais 1, tá bom? Esboçar o gráfico dessa função, eu escolhi apenas 2 pontos, escolhi o 0 e 1. Lembrando que é 2 elevado a x mais 1. Esse mais 1 está aqui embaixo. A minha base é maior que 1, então o meu gráfico é crescente. Substituindo por 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. Quer dizer que eu vou ligar o 0 ao 2. Tá vendo o efeito que essa função teve? Já empurrou a função para cima. Agora, substituindo o x por 1. 2 elevado a 1, 2. 2 mais 1, 3. Quer dizer que eu vou ligar o número 1 ao número 3. Com 2 pontos já é suficiente, eu sei que o gráfico é crescente, está feito o esboço do gráfico, tá certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição e na próxima aula a gente vai entrar em função logarítmica, tá bom? Forte abraço a vocês, bons estudos e até a próxima.